Fala aí, galera, tá começando mais um Fala aí Podcast, edição especial, iniciando o mês de maio em grande estilo, com certeza, né? Oferecimento Chopp Natos Brasil e também Cachaça Cabaré Dom Táparo. Hoje estamos recebendo ele que é ex-secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, tá? Suplente a deputado federal, e ele é delegado da Polícia Federal aposentado, mas ainda exerce aí for preciso, tá? E um grande ser humano, cara. Eu tô recebendo ele aqui, Roger Miranda, doutor Roger Miranda. Bem-vindo, tá? Nosso Fala aí Podcast. Prazer estar aqui, Samuca. Prazer estar aqui. Satisfação, cara, né? Graças a Deus deu certo esse encontro tão esperado, né? Tudo ok aí, produção? Vambora. Roger, muito trabalho pela frente? Bastante. Eu que já tinha me aposentado dessa vida de política eleitoral, né? Mas tô animado com a possibilidade de, se por acaso for pro Congresso, se Deus me der essa graça, a gente poder trabalhar na luta contra a impunidade. Eu bato muito nessa tecla, né? Assim, a impunidade hoje, em grande parte, é causada pela legislação garantista que nós temos na área criminal. Sim, eu falo o seguinte, a sociedade hoje ela está de cabeça para baixo, se você pensar um pouquinho, tá? Quem tem direito e garantia nesse país é o criminoso. Nós, cidadãos de bem, pessoas honestas, trabalhadoras, temos deveres e obrigações. E a gente tem que inverter essa lógica, sob pena da gente não ter sociedade para conviver. Tá? Nós temos, infelizmente, não é o caso aqui de Goiás, mas alguns estados brasileiros que já estão vivendo esse caos. Esse caos devido a esse sentimento de impunidade que todos os criminosos têm. Assim, eu tenho um amigo em Belo Horizonte que ele fala o seguinte: para uma pessoa ser presa hoje, ela tem que fazer um esforço hercúleo. E para permanecer lá, mais que hercúleo. E eu concordo com ele, até porque a quantidade de legislação que permite que um cara não cumpra, uma pessoa não cumpra a sua obrigação de ressarcir a sociedade o crime que cometeu, é imensa. É imensa. Hoje, como se diz, a lei tem várias brechas, né? Isso. Que coloca o cidadão impune, né? O meliante impune, né, dos seus crimes. E fazendo com que ele fique solto da mesma forma na sociedade. Exatamente. Né? Hoje, assim, vou dar um exemplo, alguns exemplos, né? Um sujeito como aquele que matou o menino, o garoto Renan, lá em São Paulo, uma covardia danada, menina ajoelhada, começando a vida. Um sujeito daquele que já tinha várias passagens pela justiça. Então você vê, já tinha entrado e saído da cadeia algumas vezes, né? Por roubo, assalto e receptação de produto roubado. Aquele sujeito, vamos dizer que ele seja condenado a 30 anos de cadeia. Crime hediondo, não sei o que e tal. Se ele fizer muita bobagem no cumprimento da pena, ele fica, no máximo, vamos colocar uns 10 anos. Nossa. E depois disso vai pra rua. Volta a fazer. O sujeito tá com 23 anos. Digamos que ele fique, porque não fica. 1, 2, 3 anos, tá na rua, já vai pro semiaberto, já vai depois pro regime aberto e vai cometer o mesmo tipo de crime ou até piores do que tinha cometido. E fora que o poder do dinheiro hoje garante a liberdade. Quem tem bons advogados no país, você falou o negócio das brechas, quem tem condição de pagar um bom advogado, um advogado que lide bem com o processo, não vai para cadeia. Não vai para cadeia porque tem um outro instituto perverso, chamado prescrição. Prescrição, quer dizer, o processo vai se alongando, e quando o Estado quer punir, perdeu o direito de punir por conta do decurso do tempo, do lapso do tempo. É a tal da prescrição. Vimos também recentemente um senhor no Rio que teve o filho morreu por conta de um motorista bêbado que matou ele e mais 2 pessoas, fugiu, foi preso 20 anos depois, quando foi ver crimes prescritos. Acabou.
E aí fica aquele sentimento para a família, aquele sentimento para os amigos, aquele vazio e aquela coisa de uma vida toda pela frente ceifada por uma pessoa que sabia que se pensasse que podia ficar 30 anos na cadeia, dificilmente teria feito aquele ato. Então, assim, as respostas legislativas nessas últimas décadas sempre foram de aumentar a pena, mas nunca foram de cumprir integralmente as penas. É isso que eu defendo. Essa mudança, retirar esse garantismo absurdo que nós temos hoje e defender mais a sociedade. E defender mais quem está trabalhando pela sociedade, como, por exemplo, as polícias. Né? Hoje, a polícia é um retrabalho constante. É o que a gente fala, que eles falam, que a gente fala na rua, é enxugar gelo. Enxugar gelo. Prende 1, 2, 10 vezes a mesma pessoa e eles na rua. Então, assim, é uma coisa desigual para a gente. Aqui em Goiás, graças a Deus, e graças a um grupo de excelência que nós temos profissionais na segurança pública, a gente conseguiu reduzir historicamente os índices. Mas foi no peito, com apoio do judiciário, uma reforma, uma reestruturação ampla que nós fizemos no sistema prisional. Tudo isso possibilitou a gente estar colhendo esses bons frutos nesses últimos 3 anos. Mas, assim, é uma coisa que não se sustenta se não tiver respaldo da legislação. E o local para discutir legislação penal e processual penal no nosso país privativo é o Congresso Nacional. O senhor veio de onde? Onde o senhor nasceu, primeiramente? Nasci em Brasília. Nasceu em Brasília. 64. 64, rapaz. Nasceu... Quem nasce em Brasília é? Brasiliense. Brasiliense. Não só que é candango, né? Mas não é. Não, candango... Não tem nada a ver. Candango foram aqueles que foram construir Brasília. Ah, que foram construir Brasília. Pessoas de fora que foram construir Brasília. Brasiliense, certo. Primeira geração. Casado, pai. Pai de 4 filhos. Tá. Me fala, onde surgiu esse amor pela polícia, né? Pelo sistema da segurança pública? Isso vem de berço, de casa. Meu pai, meu saudoso pai, faleceu há alguns anos, era agente da Polícia Federal. Então, a primeira leva praticamente criaram a Polícia Federal. Para quem conhece a história lá, na década de 60, existia o DFSP, Departamento Federal de Segurança Pública. Aí eu acho que em 64, 63, 64, o pai fazia parte desse departamento. Eles se dividiram. Uma parte foi para a Polícia Federal, caso do pai, e uma parte para a Polícia Civil. Tá? E o pai aposentou lá. Então, assim, desde que eu me sinto por gente, eu convivo com polícia. Com assuntos policiais, meus amigos eram ou os amigos do meu pai, ou os filhos dos amigos do meu pai. E aí foi até aí, quando eu completei a idade para fazer concurso, fui agente da Polícia Civil do DF durante 10 anos, depois me formei em Direito, formei em Administração primeiro, depois em Direito, e aí fiz concurso de novo, fui para delegado da Polícia Civil, aí meu pai tinha eu sentia que ele tinha uma vontade de ser delegado, ou de se realizar através de um dos filhos, e eu já estava ali no caminho. Aí resolvi fazer concurso para a Polícia Federal, adorava o pessoal da Polícia Civil, tenho amigos até hoje lá. Mas fui fazer isso e assim, a alegria que ele ficou pagou o esforço que eu fiz para estudar, me preparar fisicamente e me tornar delegado da Polícia Federal. Mas uma caminhada, né, árdua, né? Se tornar policial civil, né? Delegado, polícia civil, advogado. Depois, tipo assim, você, pelo anseio do sonho do seu pai, você abraçar com todo o seu coração, falar assim, não, vou realizar isso. Foi legal. A reação dele foi quando eu passei no concurso, uma coisa que eu não esqueço. E a felicidade que ele ficou, e depois tudo que a gente veio construindo também, tanto dentro da carreira da Polícia Federal, quanto também quando tive a honra de ser secretário
Goiás é o terceiro estado, né, no Espírito Santo, em Pernambuco. Ele acompanhou tudo isso, não chegou a acompanhar aqui em Goiás. Tenho certeza absoluta que ele estaria numa felicidade imensa, porque ele adorava Goiás, adorava Goiânia, enfim, adorava aqui o estado e as pessoas daqui. Mas onde ele está, certamente ele está... Fica orgulhoso de você, né? Tá vibrando, não só comigo, mas com meus irmãos e irmãs. Bom demais, é bom demais. Família. E, doutor, é o seguinte, como que foi o seu trabalho durante o combate à criminalidade, antes de chegar em Goiás? Fui na Polícia Civil, 12 anos. Posteriormente fui para a Polícia Federal. Na Polícia Federal sempre trabalhei com repressão a entorpecentes e com combate ao crime organizado. Então, nessas épocas, fizemos grandes trabalhos ali no DF, em torno, que foi minha primeira lotação. A partir daí, fui designado no combate ao crime organizado para outras missões fora do estado. Acabei trabalhando em ocorrências, em operações muito rumorosas à época, 2002, 2001, 2002 principalmente, foram os anos que a gente trabalhou mais intensamente nisso. Coisa que eu observei, uma coisa que eu observei foi que o senhor gosta muito de trabalhar em campo, né? O senhor gosta de ir pra rua e encarar as coisas de cara mesmo. Gosto de rua, sempre gostei como agente, como delegado da Polícia Civil e também como delegado da Polícia Federal, sempre gostei de rua. Sempre, por exemplo, na DRE, na repressão de entorpecentes, tínhamos uma equipe muito enxuta, então íamos todos para a rua e eu fui o condutor de vários flagrantes que eu mesmo fiz. Então eu dei voz de prisão, eu participei da ação direto. Não foi diferente no Espírito Santo, né, quando fui secretário por 7 anos, né, antes de prefeito e deputado estadual. Não foi diferente em Pernambuco, que eu fiquei 1 ano como secretário de segurança também. E não poderia ser diferente, apesar de eu já estar um pouco mais veterano, né, aqui em Goiás. Porque assim, eu acho importante a presença do gestor na rua. Tá? Eu acho importante, assim, o nosso trabalho todo, a nossa retaguarda é importante. O lado administrativo a gente tem que valorizar, o lado de gestão, os profissionais que estão ali, facilitando e dando meios para um combate efetivo à criminalidade, né? Agora, a gente tem que tirar o chapéu para o pessoal da linha de frente. Claro. Aquele ali que está olho no olho no combate à criminalidade. E eu acho importante eles terem do lado dele o comandante. Sim. Né? Primeiro, para motivá-los. Segundo, para demonstrar a importância do trabalho deles. Né? E terceiro, para a gente sentir também a situação real da rua para poder tomar as melhores decisões. Assim, eu não sou profissional de gabinete, eu não sou profissional de ar-condicionado, eu não consigo hoje planejar uma operação só atrás de uma tela de computador. Vejo muita gente que faz isso e tal, mas eu preciso entender qual é o campo, o que está acontecendo no campo, quais são as dificuldades, quais são as variantes, para aí tomar ou não a melhor decisão. E nada melhor que isso, conversar com o pessoal que está lá na frente. E é isso que a gente faz. É isso que eu fiz há quase 40 anos. Como foi assim, você entrar na vida pública? Questão da vida pública. Assim, foi uma tarefa difícil, porque o senhor está acostumado com a criminalidade. Fala assim, agora eu vou ser gestor, vou ser político. Foi bem difícil. Primeiro, eu fiquei 7 anos na Secretaria de Segurança Pública. O governador com quem eu trabalhei esse tempo todo, ele não concorreria a mais nada. Eu tinha alguns problemas. Eu tive, durante esses 7 anos no Espírito Santo, a gente fez um trabalho muito forte, intensivo de combate ao crime organizado e houve reação. Trouxe resultados, né? Muitos resultados, mas também houve reação. Só para você ter uma ideia, meu último dia de segurança pessoal e da minha família no Espírito Santo foi o dia que eu peguei meu carro e vim para cá, para Goiás. Tá? Até lá nós vivíamos sob escolta por cada tentativa de me matar e
e outras N situações de planos, enfim, que foram flagrados. Eu tenho registro de praticamente tudo isso, né? Então, teve isso. Eu lembro uma conversa que eu tive com o governador, falando para ele o seguinte, ele falando para mim assim: você vai continuar aqui para o Espírito Santo? Eu falei: pô, governador, tá, financiamos um apartamento, estamos aqui construindo nossa vida, meus filhos chegaram aqui pequenos e já estão totalmente ambientados e tal. Aí ele falou: então acho bom você ter um mandato, porque na situação que você está, você vai ficar vulnerável sem mandato. E aí você tem algumas prerrogativas, essas prerrogativas podem lhe ajudar, por exemplo, continuar com segurança, enfim, e outras coisas. E aí eu, assim, falei: e outra coisa, eu acho que você deve ir pelo que você tem mais chance de ganhar, deputado estadual. Falei: perfeito, né? Ele era a pessoa que me levou para lá e via todo o respeito, a deferência para ele, até pela oportunidade que ele me deu. Uhum. E aí eu fui candidato a deputado estadual, na época, fui o mais votado, acho que até hoje sou o mais votado da história do Espírito Santo. Eu lembro que nós estávamos democratas na época, nós lançamos 8 candidatos a deputado estadual e elegemos 5. Da minha votação e a dos outros deputados também, que foi bastante expressivo, mas a minha puxou a dos demais. E aí fui para o parlamento. Foi uma experiência muito, muito importante para mim, principalmente para os próximos passos da minha carreira. Mas aquilo que você falou, eu só aguentei 2 anos. Falei, no primeiro ano eu já ainda estava naquele entusiasmo, no segundo já estava, por mais que você queira fazer e produzir, não está compatível ao seu ritmo, né? Minha mulher achava maravilhoso, falar, podia programar final de semana, podia programar feriado, agora eu, assim, enfim, aí resolvi me candidatar a prefeito de Vila Velha. Então eu fiquei 2 anos como deputado, aí me candidatei a prefeito, me elegi, fui prefeito, fui para o executivo. Também uma tarefa... E era totalmente diferente, né? Meu Deus. Assim, ser prefeito talvez seja a tarefa mais desafiadora. Assim, você que leva a sério as coisas, a pessoa que leva a sério as coisas, que leva com responsabilidade aquela missão que lhe é outorgada pela população, é uma das tarefas mais difíceis que você tem. Por quê? O prefeito cuida de tudo. De tudo. Então, problema de educação, saúde, infraestrutura, esgoto, segurança, meio ambiente, tudo, turismo, cultura. Então, todas as áreas. Tudo é concentrado no prefeito. Eu falo assim, até mais que o governador, porque o governador é uma figura mais distante, né, daquele dia a dia ali, do buraco na rua, embora a complexidade seja grande também por conta da quantidade de municípios. Mais do que vereador. Mas o vereador está ali no bairro, mas ele tem a região dele. O prefeito é tudo. Assim, todo mundo sabe, independente do tamanho do município, tá? O município pode ter 5 mil habitantes ou 500 mil, como Vila Velha, é a mesma coisa. Todo mundo sabe onde você mora, todo mundo sabe onde sua mulher trabalha, onde seus filhos estudam, qual é o seu roteiro, e principalmente depois da internet e do celular. Verdade. Quer dizer, chove lá no outro canto da cidade. Daí abre um buraco. Parou a chuva, alguns segundos depois já tem alguém lá filmando e reclamando: o prefeito, o buraco aqui na minha rua, tome uma providência, eu pago imposto e tal. Assim, você nem tomou conhecimento ainda que está acontecendo aquilo. Mas assim, foi desafiador, é uma coisa assim que envolve a família e desgasta muito. Fala que você tem que formar uma equipe, né? Pois é. Profissional. Além de equipe, tem que ter uma boa relação com a Câmara, porque uma coisa que eu aprendi no Legislativo é o seguinte: um não funciona sem o outro. É verdade. O Executivo não funciona sem o Legislativo não funciona sem o Executivo. Então, a gente aprende a valorar mais. Eu tive uma ótima relação com os vereadores, republicana, tranquilo, tá? Nunca tive nenhum tipo de problema. Entreguei muito para a cidade,
mas foi um péssimo político. Eu sou muito difícil de aliança. Você é mais gestor, né? Você é mais... Assim, tem uma cultura diferente que eu não me adaptei. Sou mais gestor, sou mais executivo. E tinha um pessoal que tinha outros objetivos na vida pública e que eu não topei fazer aliança. Resultado, todo o mundo político de Vila Velha veio contra mim. E o governo estadual, tudo. Eu tive, acho que 8 ou 9 adversários contra mim na reeleição. Perdi e tal. Mas assim, fiquei chateado 1 mês, 2 meses. Depois falei assim, dou graças a Deus hoje, porque não tive nenhum problema de escândalo, não tive nenhum problema de dificuldade. Hoje, se eu for em qualquer rua de Vila Velha, eu ando com a cabeça erguida e respeitado por todo mundo. E existem suas marcas até hoje, né? Assim, de benfeitorias, né? Muita. Na última eleição para prefeito, tinha vários amigos e pessoas querendo vir me trazer para voltar para disputar a prefeitura. Tal, enfim, o cara que assumiu no meu lugar era meu adversário e se colocava até como meu inimigo. Tal desastre que foi a gestão dele. Desastre total, tanto que ele perdeu por um aliado meu que era vereador e foi meu secretário um tempo na prefeitura. O prefeito atual bateu 70% ele. Então, deu uma lavada nele. Então, assim, e eu me senti também... de alma lavada. De alma lavada, porque, assim, querendo ou não, né, foi o reconhecimento que aquilo que nós fizemos repercutiu bem. Então, foi bacana, assim. Depois saí, fiquei mais 1 ano no governo do estado, com o mesmo governador, Paulo Artung, como secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Saneamento, também. Aprendi bastante lá. Tentei ser deputado federal pela primeira vez, em 2018. E fiz uma campanha muito enxuta. Decidi muito em cima da hora. Defini partido muito em cima da hora e tal. Acabei fazendo uma campanha enxuta, mas tive uma boa quantidade de votos. Foi bem votado, né? Tive 43 mil votos. E fiquei na primeira suplência. Tá? Aí resolvi cuidar da minha vida. Abri uma consultoria e fui trabalhando. Aí um belo dia eu estava na iminência de perder a presidência da República. Aliás, depois da campanha. Foi antes da campanha. Foi antes da campanha, eu estava no Democratas, aí, enfim, uma combinação em Brasília, resolveu dar todas as presidências de diretório estadual para os deputados federais, e eu tinha uma deputada que eu até tinha ajudado a eleger, e ela, em gratidão, me tomou partido. E, enfim, eu vim aqui numa convenção até do lançamento da pré-candidatura do deputado Rodrigo Maia à presidência da República, 2018. Vim tentar falar com o Rodrigo. Eu tinha trabalhado com ele uma época no projeto do Sistema Único de Segurança Pública, do SUSP, eu que fiz o texto base, e tenho muito orgulho de ter sido aprovado, porque é uma coisa que a gente já lutava na segurança pública há mais de uns 20 anos, né? E ele tem que dar mérito a quem tem mérito, ele bancou e conseguiu aprovar praticamente sem alterações, com alguns aperfeiçoamentos. Mas assim, voltando, daí na convenção eu estava com um amigo e eu entrando, quando acabou a convenção, eu fui tentar abordar o Rodrigo na saída, não consegui, que estava muito assediado, mas encontrei o então senador Ronaldo Caiado. Aí esse amigo meu era muito amigo dele, e eu já tinha contato com ele, mas mais partidário de algumas coisas, não tinha muita familiaridade não. Aí o meu amigo falou: "Você conhece?" Eu não conheço, nosso partido e tal. Sabia que ele é especialista em segurança pública? Ele falou: "Ah, é?" Falou: "É." Ele era pré-candidato a governador aqui do estado. A primeira dama, quem eu não conhecia, Dona Gracinha, pegou e me puxou pelo braço. Falou: "Olha, você pode ajudar a gente?" Eu falei: "Senhora, posso." Porque meu saudoso pai era fã do governador
do senador, e eu herdei isso dele também. Então faço. Aí passei meu contato para ela, fiz o programa, a proposta de governo dele, tá, para a segurança pública, trouxe aqui na casa dele uma noite, nós conversamos bastante. Aí ele se elegeu, quando acabou o segundo turno da eleição, ele me ligou, me convidou para fazer parte do governo de transição, e no meio da transição, ele, e assim, até para minha surpresa, me convidou para ser secretário e estamos aqui. Estamos aqui. Bacana, né? Estamos aqui. O que o senhor tirou para você de proveito, de vida, história de vida, a questão da política que o senhor teve lá no Nordeste? Nordeste, assim, o que eu vi? Né? Fiquei um ano só, trouxe uma preciosidade, minha esposa Raquel chegou grávida lá, e hoje nós temos nosso mais novo, Alexandre, que está com 15 anos, então foi 15 anos atrás eu passei pelo Nordeste, vai fazer 16 agora esse ano, voltar pela primeira vez. E aí mas assim, é um povo extremamente, assim, a gente é extremamente afetuoso, extremamente gentil, conheci pessoas assim, que eu só via na história, Jarbas Vasconcelos, Marco Maciel, que tinha sido 2 vezes vice-presidente da República, 8 anos, uma simplicidade. Gustavo Krause, que foi ministro do Meio Ambiente, que foi deputado, foi governador de Pernambuco, uma pessoa fantástica, com quem eu tenho amizade até hoje. O próprio governador que eu trabalhei, Mendonça Filho, que depois veio a ser ministro da Educação, um belíssimo ministro da Educação. Enfim, pessoas bacanas, vi as dificuldades, principalmente se você for andando ali para o Agreste e pro Sertão, dificuldade da seca, dificuldade, a garra que o pessoal tem, e vi as dificuldades, inclusive, de combater o crime. Por exemplo, tem lá em Pernambuco acho que ainda tem o tal do polígono da maconha. Polígono da maconha. O pessoal, era uma área de grande produção de maconha, plantação e produção de maconha. E eu já tinha ido lá algumas vezes, em missão pela Polícia Federal, fazer erradicação. E como secretário intensifiquei isso. E aí a gente vê o problema social relacionado a isso. Lá, assim, na época da seca, a maioria das propriedades são abandonadas. Então tem o problema do confisco da propriedade que está produzindo droga. O que a pessoa fazia, o traficante fazia? Plantava numa propriedade que não era dele. Era dele. Vizinho, ou alguém está abandonado lá e tal. A maconha, lá é tudo cinza, na época da seca, ou era, né? Faz tempo que eu não vou lá. Onde tinha verde, era maconha, porque a maconha precisa ser aguada todos os dias. Ela produz 2 a 3 lavouras por ano, 3 a 4 lavouras por ano, mas tem que ser irrigada. E aí um dia, e assim, na época, 1 quilo da maconha prensada, saída de lá, do polígono, custava R$400, assim, números aproximados. Aí eu estava vendo as tentativas do governo de fazer culturas alternativas, né? E vi assim um saco de alho, ou de cebola, não lembro bem, que o governo tentou implantar, R$3. Eu falei assim, 1 vez por ano. Aí o cara, assim, se não der uma outra perspectiva para ele vai continuar arriscando. E aí, lógico, se beneficia as leis frágeis que nós temos para ser preso, depois voltar para essa atividade, ser preso, voltar. Quer dizer, para eles valia a pena arriscar. E nem sempre o dono da lavoura é o cara que a gente pegava lá. Era o trabalhador, que era contratado como se fosse um cara da lavoura, mas era preso de qualquer jeito. E isso também aumentou muito o poderio de bélico. As pessoas, nós fizemos grandes apreensões de armamento. Tinha uma época lá, antes até da gente chegar lá, depois nós montamos uma operação lá de paz nas estradas, conseguimos, que a Polícia Federal só andava de comboio. Porque a gente não sabia de onde vinha um tiro de fuzil. A caatinga era um desafio. Aí criaram uma companhia
tem tempo para contar a história, criaram uma companhia Ciosaki, Companhia Independente Operações na Caatinga, Ciosaki. Você, assim, eu fortaleci a Ciosaki e tal. E aí eles fizeram, eu já estava saindo lá da coisa, eles fizeram uma homenagem para mim lá, eu fui lá na sede, lá no Sertão, né, no quartel deles, e eles me deram uma jaqueta da Ciosaki, camuflada. E a jaqueta que eu usei na Operação Lázaro, aquela camuflada, não sei se você lembra, era Ciosaki. Eu uso até hoje, quando tem oportunidade, né? E assim, não deixa de ser uma homenagem lá, aqueles guerreiros de lá, e homenagem aos nossos guerreiros daqui também. Bacana, né? O senhor passou, você deixou histórias, né? E fez amigos. Muito bom. E também combateu o crime. Sempre, isso é minha obrigação. Eu sou de uma linha, Samuca, diferente. Tá? Eu acho que segurança pública é para enfrentar a criminalidade. Assim, prevenir educação, assistência, são outras áreas. Né? Eu gasto a minha energia e a energia, peço para as pessoas, para os nossos guerreiros, gastarem energia combatendo a criminalidade. Né? Assim, existe uma série de filtros que permitem, que podem dar opção ao indivíduo para que ele não entre no mundo do crime. Família, educação, oportunidade de emprego, infraestrutura, moradia e tal, não sei o que e tal. Passou dessas malhas, aí vira problema meu. Aí é comigo. Porque eu acho que o crime é opção. Eu discordo e combato esse pensamento da esquerda de achar que o criminoso é um produto da sociedade, que a sociedade praticamente impõe para ele isso. Assim, são raríssimos os casos que eu já vi, eu já tenho quase 40 anos de polícia, de que o cara foi impelido para ir lá. É opção. Opção. Que senão, desemprego é causa de aumento de violência? Não. Não é. Senão nós teríamos 12 milhões de criminosos hoje no país, que é o número que saiu esses dias. Então, é opção. E a opção dele, assim, e tem algumas coisas que animam ele. O quê? Garantia da impunidade. Garantia da impunidade. Por isso nós temos que dar um basta. E se for de menor? Aí é uma tristeza. Assim, eu coloco assim, na época da esquerda, né, no poder, eles fizeram algumas inovações que eles diziam que era vanguardista na legislação. O ECA de um pouquinho antes, mas eles usaram muito. Mas assim, até numa maneira da gente se expressar, eles falaram assim, não era mais menor. Adolescente, conflito com a lei. Senão você estava quase execrado. Né? O adolescente, conflito com a lei, ou menor, criminoso, ele, independente do crime que ele cometa, ele só pode cumprir 3 anos de medida socioeducativa. Tá? Então, assim, eu não vou entrar no debate aqui de redução de minoridade penal e tal, porque tem uma cláusula na Constituição, chamada cláusula pétrea, que me permite. Tem que desmanchar a Constituição e fazer outra para poder mexer nisso. Tá? Não é o caso. E eu vejo muita gente, principalmente nessa época de eleição, pregando isso. Mas por que a gente não aumenta o número de anos ou de tempo de cumprimento de medida socioeducativa? Por que 3 anos? Por que não 10? Por que não 15? Por que não 20? E aí faz o seguinte, o sujeito tem 17 anos, cometeu latrocínio. Poderia ser condenado como maior a 30 anos. Tá, mas como tem menor e tal, não sei o quê, vai ser condenado a 30. Cumpre 1 ano de medida socioeducativa. Quando completar 18 anos, a gente leva um bolinho para ele, canta parabéns e vai para o presídio. Cumprir quanto o resto da pena como maior. Mesmo que seja um presídio para a faixa etária dele, mas enfim. Mas tem que pagar. É isso que está faltando no nosso país. Ninguém paga. Ninguém paga. Tá? E aí, isso alimenta a impunidade, porque anima o cara a entrar no crime. Sim. Porque ele tem medo de 2 coisas: morrer ou ser preso. E mesmo essa questão de ser preso, muitos deles já não tem mais. Couro grosso já. Por quê? Porque sabe que vai ficar lá. Em alguns estados da federação, o que ele faz lá na rua, ele faz
no presídio. Eu já vi casos da pessoa querer estar presa para poder trabalhar lá de dentro tranquilamente. Mas assim, eu lembro uma conversa que eu tive com o ex-ministro da Segurança, o Raul Jugman, que era um amigo nosso. Ele me pediu para fazer uma avaliação da intervenção federal na época do Temer no Rio de Janeiro. Gastaram R$1 bilhão e tal. Nossa, 1 bilhão. Daí o ministro até me convidou para trabalhar com ele lá e tal. Primeiro no Ministério da Defesa, depois na Segurança, mas eu estava com aquela possibilidade de ser candidato lá e falei, ministro, eu ajudo o senhor, se o senhor precisar, mas não dá. Daí ele falou, então avalia para mim essa intervenção. O que você acha? Eu falei, não vai dar certo. Aí ele coçou o cavanhaque e tal, falou, por que não vai dar certo? Eu falei, ministro, o problema da segurança pública no Brasil hoje, eu posso escrever para o senhor, está muito mais do portão da penitenciária para dentro do que para fora. Então a gente tem que começar um tipo de operação dessa num estado complicado, que é o Rio de Janeiro, de trás para dentro, de trás para fora, para frente. Como? Bota no chão os presídios, reergue todos com uma sistemática totalmente diferente, que não permita que os direitos do apenado sejam cumpridos, mas que não permita que ele continue com contato criminoso na rua. Sim. Foi o que nós fizemos aqui, em Goiás. Um trabalho excepcional da nossa Polícia Penal. Porque se não quer cobrar esse âmbito, o que vai acontecer? Os policiais, o exército vão lá para a comunidade, para a favela, não sei para onde, troca de tiro, bala perdida, e a bala perdida sempre é do policial, nunca vi um negócio desse, e aí, para prender o cara, ele bota no presídio, ele vai fazer absolutamente a mesma coisa que ele estava fazendo fora. Sim. E vai só ser que vai ter a segurança do Estado. E vai sair com mais informações, vai aprender mais coisas lá dentro. Mas hoje em dia não é. O presídio já deixou de ser escola de crime. O presídio hoje é quartel-general de crime. Quartel-general de crime. Então, é ali onde eles se reúnem, montam suas facções, suas quadrilhas, se especializam de acordo com a expertise criminosa de cada um e depois vão aterrorizar a rua ou vão mandar aterrorizar a rua. Aqui, e assim, eu te falei assim, eu sou do enfrentamento. E eu trabalho de cima para baixo. De cima para baixo, o quê? Do mais grave para o menos grave. Tá? Então, aqui, o que nós fizemos? Nós pegamos, tínhamos um presídio para inaugurar em Planaltina, presídio para 400 vagas, espelhado, sim, 200 para um lado, 200 para o outro, sem contato, sem nada. Peguei, sentei com o nosso pessoal de inteligência, eu pessoalmente, com a nossa superintendente de inteligência. Eu chamei a inteligência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério Público. Falei para ele o seguinte, olha, eu quero saber quem são as 200 principais lideranças do crime aqui no Estado. De facção, de não sei o quê. Eu não gosto nem de usar esse termo, Samuca, de liderança. Eu acho que é muito... desculpa a expressão, para essas pragas. Mas vamos lá, 200. Eu tenho 400 vagas em coisa, tenho um lado 200 para uma facção e outro para outra das principais facções. Eles forneceram tudo, nós cruzamos os dados e elencamos os 200. E aí, quando o presídio ficou pronto, eu mesmo peguei, comandei o comboio para Planaltina. Levamos os 200 para lá. O PIB criminoso do Estado. Lá é um presídio de segurança máxima. A gente vai continuar trabalhando, porque o secretário Brum é da nossa linha também de rigor e de força. Trabalha com no máximo 100 de cada lado, para não ter essa mistura, né? Lá não tem tomada, lá não entra nada, tudo é fornecido pelo Estado, né? Roupa, higiene, tudo, higiene pessoal, inclusive. Lá as visitas são todas por parlatório, vidro, telefone. Lá não tem contato físico com nada, não tem visita íntima, que é um absurdo, que eu posso comentar um pouquinho aqui também. É um absurdo,
porque não tem legislação que ampare visita íntima, não sei se você sabe. Zero. Cada um faz do jeito que quiser, na hora que quiser. Cada um, que eu digo assim, cada diretor de presídio direciona a situação sistema, de acordo com o que ele acha que a legislação diz, só que se for a legislação não existe isso. Então tem isso. Então lá eles estão cumprindo pena. E com isso cortou o liame criminoso. Cortou, pelo menos diminuiu em mais de 2/3 do liame criminoso. E isso tem reflexo imediato na segurança pública. E aí botamos bloqueadores de celular que funcionam, desenvolvidos pela equipe da Secretaria de Segurança Pública. É importante que se diga. Eu estava vendo que uma reunião de secretários, a última que eu participei, um estado da federação gasta 26 milhões para bloquear celular, sinal de celular de não sei quantos presídios lá por mês. Aí eu pedi a palavra, né? Era o decano. Falei assim, olha, nós desenvolvemos um sistema lá que é nosso e que funciona sem prejuízo da comunidade. E investimos 96 mil reais. Daí eu falei assim, vamos arredondar para 100, que tem 4, uma diária, um combustível e tal. E a nossa manutenção vai ser uns 5 mil reais por mês. Se tanto, quebrar um aparelho, alguma coisa, o deslocamento, a diária para o profissional ir lá. 100 mil. Nosso, do estado de Goiás. Tá lá de um pessoal da segurança, com uns técnicos também, policiais, tem um bombeiro, que desenvolveram isso, implantando, demos total suporte para eles, e aí estamos implantando em outras unidades aqui. Então, avançamos nisso. Mas isso, assim, sem o respaldo. Visita íntima, assim, eu recebi a comissão de preso, de esposa de preso, de não sei o quê, querendo e tal. Não tenho obrigação de dar isso. Assim, no Brasil, é o único lugar no mundo, um dos poucos lugares do mundo, que visita íntima é direito. O menino entra como menor, no outro dia está exigindo a visita íntima. Meu Deus. Tá? E a minha proposta é uma legislação que diga o seguinte: vai ter que dar a visita? Vai. Tem que ser conquista. Como assim? Depois de 2/3 de cumprimento da pena, sem nenhum tipo de incidente, né, a pena, aí conquistou o direito de receber, desde que prove o liame conjugal, né? Porque nem isso tem, né? Não, entra e sai de companheiro ou companheira, nada. E aí começa o quê? É o que eu falo assim, a ligação criminal com a rua. Acho que todo presídio tinha que ter tipo uma fábrica onde o povo pudesse trabalhar alguma coisa, né? Também. Né? Mas aí assim, eu digo assim, cara, trabalho, né? Tem cara que se recupera e tem cara que tem que cumprir a pena toda e aí depois pensar nisso. Porque não dá. Não, fala assim, alguma coisa lá dentro, ele trabalhar lá dentro. Eu fui no Espírito Santo uma vez, num presídio, lá eram secretarias separadas. Aí o colega secretário, muito gentil, não, vamos ver, segurança máxima aqui e tal, privatizado, importante e tal. Aí eu relutei um pouquinho, tá? Até porque muito cliente meu lá dentro, né? Falei assim, não é bem um ambiente que eu quero frequentar, mas vamos lá. Eu entrei. Quando eu entrei, eu vi já de cara, assim, um traficante que tinha me ameaçado. Caraca. Numa oficina, aprendendo a fazer pão. Eu virei pro colega e falei assim, quanto é que você paga por preso aqui? Por preso, para ele fazer pão. Para ele aprender a ser padeiro, aprender a ser... E para manutenção aqui do presídio. Na época era 2.600, 2.700 reais por mês, por preso. Eu falei assim, eu tô pagando pro fulano de tal, eu lembro até o nome dele, fulano de tal, tá? Qual a tua esperança desse cara sair daqui e virar padeiro? Nós estamos jogando dinheiro fora. Então, assim, tem cara que comete líder de facção, comete N crimes, cumpre a pena. Acabou de cumprir a pena, aí vai ser reinserido.
eu sou favorável à reinserção para aqueles presos de menor periculosidade, primários e tal, que talvez isso dê um destino para ele. Mas fazem exceções, né? Fora isso, amigo. Fora isso, eu sou muito cético com isso. Tá? Mas assim, a legislação obriga. Nós temos que fazer. Como que o senhor pegou a Secretaria de Segurança Pública de Goiás? Muito desorganizada. Muito desorganizada. Vou dar um exemplo aqui. Se você pegasse o mapa de Goiás, botasse o mapa das manchas criminais, sobreposto, botasse o mapa da distribuição de efetivo, sobreposto, você ia ver que nem todo local que estava com zona quente de violência tinha efetivo. E alguns outros que eram extremamente tranquilos tinham efetivo reforçado. Por quê? Porque antigamente não tinha uma segurança técnica como tem hoje. A política, aliás, não é política, porque isso não é política, a politicagem prevalecia. Quem apoiava o governo tinha efetivo. Quem não apoiava, se vire com que tem um pouco que eu vou te dar. E isso nós fizemos essa rearrumação, que foi difícil no início, até porque vários prefeitos estavam no meio do mandato e reclamaram e tal, mas nós provamos tecnicamente que precisávamos fazer esses ajustes. E fizemos. Muita coisa sucateada, nós tivemos que renovar a frota de viaturas, reorganizar contratos, muitos contratos com problema que nós tivemos que resolver e muita gente desestimulada. Então, o que eu conversei com o governador e me deu todo o apoio? Vamos adotar a política do mérito. O mérito. Por exemplo, para promoções. Mérito. O cara tem que merecer, tem que se esforçar. E esse esforço tem que ser colocado na rua. Né? E a primeira reunião nível 1 que eu tive com todos os comandantes do Estado, eu falei isso para eles. Agora vai prevalecer o mérito. E nós vamos avaliar, se os comandantes vão avaliar, e aqueles que tiverem o mérito vão perseguir. E nós fizemos isso nesses 3 anos e 3 meses, e vai ser, a política está mantida. E isso deu resultado, porque o cara queria mostrar serviço. A equipe queria mostrar serviço. E mostrou o serviço, e quem ganhou com isso? Sociedade. Assim, as reduções nossas, redução de roubo de veículo, por exemplo, assim, eu fui contar isso numa reunião do secretariado, o pessoal olhou para mim e falou: você acha que você anda pescando muito no Araguaia, está com muita história de pescador. Nós, quando recebemos o Estado, a média de roubo de carro em Goiânia era entre 30 e 35 carros por dia. Nossa! Roubo, assalto, violência. Tá? Aí fizemos aquilo que eu falei, bater de cima para baixo, quebrar as organizações, prender os cabeças, acabar com a receptação. Ali na Canaã, o pessoal chama de roubo alto. Né? Assim, há 20 anos tinha uma quadrilha que dominava ali, nós fomos para cima. Tá? Hoje, no estado de Goiás, nós temos em média 5 carros roubados no estado de Goiás, nos 246 municípios. Caramba. Daí quando eu falo isso para os meus colegas, eu falei, isso foi com um trabalho árduo, né? E todos os crimes graves tiveram reduções históricas, alguma mais contundentes como essa, outra. Nós pegamos uma taxa de homicídio de 31 homicídios por 100 mil habitantes. Fechamos o ano passado com 16. Sim, parece pouco, mas isso é dificílimo. Eu só consegui isso no Espírito Santo depois de 7 anos de gestão. Porque lá tínhamos também outras complicações. Mas muito esforço dos profissionais de lá também. Então, aqui nós conseguimos com 3 anos. E uma coisa bacana aqui, que a gente tem que destacar, é que geralmente os índices de redução de homicídio, de crime, eles são acompanhados de maneira mais lenta pela percepção, pela sensação da população que a segurança melhorou. E aqui em Goiás foi muito rápido. Quer dizer, à medida que as coisas foram melhorando, a população foi sentindo a melhora. E por quê? E alguns dos motivos. Um dos motivos é a admiração que o goiano tem pelas suas forças de segurança. E merecido. Merecido. São profissionais de excelência. Assim, Goiás, eu acho que eu nunca tinha visto polícia ser aplaudida na rua como é aqui.
aplaudida, sim, e assim, e tem que ter todo orgulho mesmo, porque nós temos as melhores forças de segurança do país, com todo o respeito às que eu já passei e as outras inúmeras que eu conheço. Tá? Assim, por uma série de fatores, que deu certo, um desses foi que a sociedade comprou o projeto. Comprou o projeto e a gente conseguiu dar uma outra mudança de paradigma que a gente puxou aqui, o governador também com a gente. Uhum. Para a maioria dos gestores brasileiros, por décadas e décadas, segurança pública era problema. Era. E ninguém queria trazer o problema para o colo, para desgaste. Né? E a gente conseguiu aqui, o governador encampou e puxou essa fila, tratar a segurança pública como melhoria da qualidade de vida da população. Porque assim, se não melhorar a segurança, como é que a pessoa vai estudar? Como a pessoa vai trabalhar e saber se volta, como é que os hospitais vão funcionar, atender os seus funcionários, vão se deslocar. Então, assim, à medida que vai melhorando a segurança pública, as pessoas vão ter mais oportunidade de fazer as coisas para a melhoria das suas vidas, para cuidar das suas vidas. E uma outra coisa, a Secretaria de Indústria e Comércio uma vez me passou uma estatística, um levantamento bem... que o reflexo da melhoria da segurança pública estava diretamente relacionado à vinda de investimentos novos para o Estado. Sim. Porque não é só o dinheiro que vem o funcionário, vem o técnico, vem o dono. E o cara vai trazer a família e ele não quer levar a família para o local onde ele pode ter risco. Então, enquanto alguns estados estão saindo investimento por conta da situação, Goiás, nesses últimos anos, tem atraído. Então, assim, eu falo com entusiasmo, eu tenho muito orgulho do trabalho que nós fizemos e muito orgulho de ter trabalhado com esses profissionais aqui. Assim, eu já veterano, em final de carreira, uma motivação, assim, estava com a motivação de 30 anos atrás, quando eu estava iniciando minha carreira, 35 anos. Como é que foi o senhor receber a notícia da pandemia na segurança pública? Na frente da pasta de segurança pública, lidar com a pandemia no Brasil. Terrível, terrível. A pandemia foi um troço terrível. Foi difícil para a pasta? Muito, muito, porque assim, quase do ombro a ombro, nós estávamos quase ombro a ombro com nossos heróis da saúde. Porque enquanto o pessoal estava lá na retaguarda, na luta, tentando salvar vidas e expondo e morrendo por isso, nós estávamos na rua tentando garantir, porque a gente não pode, não avançamos 1 milímetro da rua. E acrescemos outras funções além do combate à violência nosso, que é garantir, na época, a política necessária de isolamento social. E aí nos expusemos e fomos. Eu lembro quando começaram a debater vacina, daí o Ministério da Saúde lançou uma tabela de prioridades, saúde, tudo bem, não sei o que e tal, presos e policiais. Aí vieram me perguntar, eu falei assim, aqui em Goiás, nenhum preso vai ser vacinado sem todos os nossos profissionais de segurança pública serem vacinados, mas não tem jeito, não precisa mandar vacina. Não precisa mandar vacina, manda pra gente. E abrir essa discussão nacional. Goiás foi o primeiro estado brasileiro a vacinar, e aí vamos colocar mérito com o governador Caiado, o secretário Ismael Alexandrino, querido amigo, tá? que bancamos, e a equipe dele, bancamos isso. Veio, tá? Vacina, foi o primeiro estado a vacinar administrativamente todas as forças de segurança, inclusive as federais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, o corpo administrativo das forças, o corpo efetivo e as guardas municipais. Fomos o primeiro estado a fazer isso. Por quê? Porque nossos policiais estavam morrendo. Em março do ano passado, era em média 1 por dia. Você imagina a dor da gente ter que comunicar a família, ter que enterrar nossos entes queridos e tal. E assim, e aí eu mostrei... de linha de frente ainda, né? E eu mostrei em estatística para o Ministério da Saúde, falei assim, morreram X presos, morreu 100 vezes mais policiais, amigo, proporcional.
Os presos, nós fizemos toda uma política de preservação, de proibição de visitas, de retaguarda, de área de isolamento e tal. Fizemos todo o nosso dever de casa, também não deixamos, e não houve explosão de contaminação nos presídios, o que era até compreensível numa época de pandemia. Agora, o policial não podia sair da rua. Podia sair da rua. Tá? Além da segurança, tudo o que fizemos, voluntariamente, os policiais militares e bombeiros ajudaram a distribuição de cestas para aquelas pessoas, e tudo voluntário. Tudo voluntário, pessoal com cara boa, assim, a gente ia na rua, ficava feliz, porque ele podia falar, não, isso não é função minha. Não é função minha. Eles iam primeiro para guardar, ajudar, apoiar o pessoal que estava distribuindo os caminhões, né? Para não haver tumulto, não sei o que. Daqui a pouco estava vendo lá, polícia com duas cestas básicas, uma em cada ombro, lá, feliz da vida, entregando. Então, assim, é uma coisa assim que me arrepia, que emociona. E eu sou grato a Deus por ter participado, estar participando desse momento aqui tão importante na vida do Estado, que eu espero que se prolongue, até porque estou com minha família toda daqui, minha mãe, meus irmãos, todos nós estamos aqui e vamos ficar por aqui. E essa história do Lázaro? Essa história é boa. Primeiro, ressaltar, foi um trabalho de equipe. Tá? Assim, eu estava à frente do comando pela função que eu tinha, tinha, né? Secretário de Segurança, mas porque tinham várias instituições envolvidas, Polícia Militar daqui do DF, Polícia Civil daqui do DF, Corpo de Bombeiro daqui do DF, Polícia Técnico-Científica também dos 2 estados, Polícia Penal dos 2 estados, PRF, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal. Então, pelo menos 7. Ainda tivemos apoio da Receita, um negócio de drone, da ABIN com alguns equipamentos, enfim. Então, era uma força-tarefa multi-agências. Então, eu conversei com o secretário do DF. Primeiro, assim, recebi a notícia no sábado à noite da chacina no DF, tá? Que ele tinha cruzado a nossa fronteira. Tá? No domingo, tentei organizar, a partir de Goiânia mesmo, essa força-tarefa, mas na expectativa dele ser preso, capturado no mesmo dia. Mas já deixei a equipe preparada. Falei assim, se até amanhã esse sujeito, com essa periculosidade, não for capturado, vamos para lá. E aí, na segunda-feira de madrugada, saí e fui para lá. E fiquei lá 15 dias. Mudou para lá praticamente. Um intervalo ou outro que passava em casa, trocava de roupa e tal, mas não ficava mais que 2, 3 horas em casa e voltava para lá. Dormimos no colégio, enfim. Fui para a rua com eles. Fui para a rua para entender o problema, para entender as peculiaridades do terreno, para poder fazer melhor o planejamento e fazer mais as táticas. Eu tive, nesses 15 dias, pelo menos umas 3 ou 4 oportunidades de confronto com esse cara. A força-tarefa durou 15 dias, só que 6 dias ele ficou escondido dentro de uma casa, uma propriedade lá e tal, que depois nós descobrimos, estouramos e tal. Descobrimos uma sexta, na segunda-feira tinha acabado o problema. Mas assim, muita gente fala assim, vocês usaram 200, 300 profissionais em média lá por dia. Que foram 500 pessoas, né? 500 policiais. Assim, o que as pessoas têm que entender é que o nosso primeiro objetivo, e aí aqueles especialistas de ar-condicionado que falam essas bobagens, né? Que não precisa de tanta gente, para que tanta gente correndo atrás de um cara só, não sei o que e tal. As pessoas têm que entender o seguinte, a periculosidade do sujeito. Um sujeito conhecedor daquela área, ele era mateiro, ele era caçador, ele sabia... Já tinha conhecimento daquela mata, daquela região. De toda, que é uma área extremamente acidentada e difícil. E outra coisa, vocês não contavam com um cara, né? O tamanho periculosidade teria ajuda de pessoas. Exatamente. Mas tem assim, o nosso principal objetivo, Samuca, não era capturar ele. Era evitar que ele machucasse mais alguém. Então, a maioria desse contingente ficou dentro de pequenas propriedades, nos distritos, cuidando das pessoas. Tinha uma equipe de inteligência
tinha uma equipe de investigação e tinha uma equipe tática. Uma região com várias fazendas, várias chácaras, né? Exato, e muita gente, uma região enorme, enorme, com muita parte ainda virgem, com árvores, difícil acesso. Eu fui lá, eu andei lá. É uma região, em alguns pontos, inóspita, difícil, né? E que o cara conhecia. Era um cara forte, um cara ágil e que tinha total desvalor pela vida. Então, assim, primeiro objetivo, e cumprido, 100%. E aí eu tenho um exemplo daquela família que foi para a beira do rio, que se não fosse a nossa estratégia, eles estavam mortos. A gente estava lamentando a morte deles. Nossa. E o heroísmo de alguns policiais que chegaram e tomaram... Um deles tomou até 2 tiros no rosto e um no peito, só que estava no colete. Sim, então tivemos... então, assim, preservar a vida. Conseguimos. Sim. Segundo, capturar o sujeito. E fizemos. Fizemos com muito esforço, com muita dedicação. Fomos apertando o seco, apertando o seco, apertando o seco. Tentamos a negociação também com a família para tentar que ele se entregasse. Não havia. A gente ia achar que o cara tinha parte com o demo, né? E assim, a gente não pode alimentar a lenda. Né? Não pode alimentar a lenda. Surge um burburinho, né? Tantas pessoas falando para falar, né? Para muitos. Para ajudar e apoiar, são poucos. Nós descobrimos muita coisa depois e tal. Enfim, a rede de apoio, por que ele saía da mata? Algumas pessoas falavam que era para fazer trabalho, para fazer alguma coisa. Não, era para comprar droga. Ele tinha um casal que fornecia droga para ele. Nós prendemos. Então, assim, todas essas peculiaridades, tivemos, assim, manifestações de carinho da população, coisa, assim, impressionante. Eu lembro um senhor, estava chegando da rua à noite já, o senhor encostou com uma bicicletinha bem simples, com um vidro de refrigerante, um saquinho de bolacha, entregando para o policial. O policial, não, mas não precisa, não, eu tenho que ajudar vocês de qualquer jeito. Quer dizer, tirou da boca dele, ou da boca da família dele, para nos ajudar. Tinha uma passarela, assim, lá na comunidade, no distrito de Girassol, tinha uma passarela perto da escola onde nós ficamos acampados, que nós ficamos mais tempo. E nessa passarela tinha um grupo de religiosos que quase todos os dias iam para lá orar, rezar pela equipe. Sem nada. Então, e as pessoas que estavam lá, e nós fizemos um pacto lá. Então, nós só vamos sair daqui quando restabelecer a tranquilidade dessa população. Se precisar ficar um mês, fica 2 meses, fica 15 dias, 1 ano, fica. Tá? A crise, falei para todo mundo, crise só tem data para começar, tem data para acabar. Assim, quanto mais você se afoba, pior, mais a possibilidade de cometer algum erro e ter alguma coisa fatal. E uma última coisa, assim, e ficamos alheios, fechados, alheios a críticas, alheios a esses especialistas como a gente para criticar tem demais, né? Teve um sujeito que falou que o secretário tem que ser humilde e ver que eles não têm competência para isso, tem que chamar o exército e tal. E, amigo, eu tive a oportunidade depois de desfecho e com esse mesmo, a pessoa que falou, me deram ao vivo. Amigo, eu não lembro até hoje o que eles me perguntaram, mas eu sei o que eu falei. E eu falei o que eu quis. Eu falei, só respeito quem está aqui com a gente. Só respeito quem está aqui dormindo no chão como eu estou, comendo marmita todos os dias, longe da família, passando frio de madrugada, que lá é frio, e ainda tinha uma resquício de chuva ainda, às vezes, dentro dos rios, pegando carrapato, sim, totalmente adverso, mas cuidando da nossa população. E saímos de cansaço, lá, assim, né? Cansaço. E agora eu vou te falar uma coisa, assim. Eu tinha uma dificuldade enorme de trocar equipe. Por quê? Porque ninguém queria sair. Não era nem que voluntário tinha o estado todo, do DF todo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, todo mundo lá e tal. Cadê? Não, comandante. Não, eu tô bem, eu tô firme. Cara, você já tá 10 dias aqui, pô, nem tomar banho você toma. Tá? Vai trocar essa roupa, vai em casa, beijar seus filhos e tal. Não, comandante, quando acabar aqui eu vou e tal. Tô aqui numa missão e não vou largar a missão. Assim, coisa assim que emocionava a gente. Então, assim, e eu dou valor para cada um que tava lá. Aquele cara que tava lá
na propriedade rural, minúscula, aquela equipe que estava lá, passando a noite lá, acordado, para as pessoas poderem continuar produzindo, para não ter a visita desse famigerado. Eu dou valor para as voluntárias que estavam lá fazendo comida para todo mundo. Eu dou valor para o cara que ficou lá. Várias vezes nós fizemos campanha, cercamos algumas áreas que ele foi avistado, em volta do rio, um frio danado. Nossa. Um frio danado, e os caras ficavam lá a madrugada toda, pronto lá. Você tem que ficar atento ainda, não é só ficar ali, tem que ficar atento. Várias vezes. Então, assim, todo mundo teve seu valor, todo mundo teve seu quê, todos eles têm meu aplauso e meu agradecimento. Agradecimento, sim, porque teve vezes que chegava uma informação, mas tinha que checar, daí eu era o mais exposto, né? O pessoal falou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou para essa informação aqui que está mais fraca, a imprensa vai comigo, vocês vão checar essa. Tá? Então, assim, teve todo esse, mas também teve muita cumplicidade entre a gente e a imprensa. Uhum. E, essa informação não pode divulgar, essa informação é importante, estratégica para a gente. Agora, quando saía informação também, a gente passava para eles. O jornalista ficou 15 dias lá com a gente. Teve uma moça, não me lembro o nome dela, uma emissora de TV, que ela tomou uma mordida do cachorro. Esse dia eu encontrei com ela. Ela falou, você lembra de mim? Não, eu fui buscar um lugar para urinar, e aí fui bater numa casa e veio um cachorro me morder. Eu falei, lembro você, filho. Tá. Teve gente que tomou ataque de carrapato. Eu cheguei com um carrapato em casa. Meu Deus. Eu cheguei em casa, o dia que eu cheguei em casa, cheguei à noite já, né? Que eu fiquei atendendo o resto da imprensa lá e desmobilizando o acampamento e tal, ajudando o pessoal lá. Esperei o último sair para poder também me recolher. E aí, cheguei em casa, achei que minha mulher ia me receber com um abraço e tal. Falei, opa, tira essa roupa, vai passar uma bucha, vai ver se tem carro. Quando eu tirei o coturno, o carrapato caiu no chão. Tá vendo? Aí pulei pro banheiro. Mas assim, todos, e a família sofria, ficava o pânico. O pânico, o problema é o pânico. Terrível. Mas assim, havia uma estratégia. Por exemplo, a primeira semana eu atendi a imprensa 2 vezes por dia, todos os dias. Para quê? Fixar a cara do sujeito. Eu precisava que a população... Quem é o cara? O alvo é esse. Quem é o Lázaro? É esse. Aí, me dei informação. Porque a área é muito grande, tinha muita gente. Na segunda semana, nota. Já acabou essa coisa. Diminui a ansiedade. Tá. Foram 2 semanas, 15 dias até o desfecho final. Eu só falei na segunda semana uma vez, que foi a prisão daquele fazendeiro. Recentemente faleceu, né? O senhorzinho? Foi. Enfim, já foi tarde. Tá? Mas enfim, deu trabalho pra gente ali, porque imagina a gente manter a motivação do pessoal 6 dias sem saber que o cara tava lá. Tá? Vendo alguns movimentos estranhos, que pode ser ele, mas pode não ser. Porque ele tinha um ritual, né, de fazer a comida na casa. E ele estava roubando mantimento. A gente não sabia por quê. Por quê? Porque ele estava com uma casa onde ele podia fazer. Aí que a gente foi encontrar. Ele tinha uma facilidade de mobilidade imensa. Nós fizemos um cálculo uma vez. Ele se deslocava de 5 a 6 quilômetros por hora. Em 2 aparições diferentes, aproximado. Assim, se a gente tentar fazer essa caminhada hoje, nossa, meu Deus, vai bastante caminhada. E a maioria das vezes à noite, né? Pois é. Não, à noite de madrugada, ele rodava muito. Então, era difícil. Mas assim, não faltou motivação, não faltou garra, não faltou vontade, não faltou heroísmo por parte de todos aqueles que passaram por lá, de todos. O pessoal da PRF fez um trabalho, a Polícia Rodoviária Federal fez um trabalho excepcional de revistar carro por carro nas rodovias, todas as saídas, carro por carro. Eu parava, toda vez parabenizava. Todos os carros, eles ali em cima, e não largaram o posto. O pessoal da Polícia Federal, os colegas, foram para lá, foram para o mato. Aquele menino, infelizmente falecido também, o Valença, que também era essa coisa.
Valença, inteligentíssimo, virou meu amigo, trocamos celular, conversamos muito depois e tal, aí deu aquela fatalidade que a gente tem que aceitar o desígnio de Deus, né? Mas assim, e a turma da Polícia Federal chegou lá, para onde é que o senhor acha que a gente é melhor? Chegou um pessoal de inteligência, junto com o pessoal de inteligência da Polícia Civil, chegou um pessoal de operações, junto com o pessoal da Polícia Civil, a Polícia Militar e tal, vamos fazer equipes, todos sob um comando, que era legal. Então, assim, o resultado final eu divido com cada um daqueles que pisou lá. E refuto todos aqueles que ficaram dando palpite, e, desculpa a expressão, enchendo o saco. Bora. Sua história de vida não merece um livro, hein? Eu escrevi um livro há alguns anos atrás, no Espírito Santo ainda, chamado Espírito Santo, Luta contra o Crime Organizado. Não sei se você é muito jovem, não vai lembrar. Em 2003, no início da nossa gestão lá, mataram um juiz que era famoso lá, jovem juiz, Alexandre Martins de Castro Filho, pai dele, amigo nosso até hoje, na rua de Vila Velha. No mesmo dia tentaram me matar. Mesmo dia. Mesmo dia? Então, eu escrevi um livro junto com José Eduardo Ribeiro Lemos, que era o juiz parceiro dele nessa luta. E muitos anos depois, e o sociólogo Luiz Eduardo Soares, que é um dos autores do Elite da Tropa, que depois deu origem à Tropa de Elite, naquela época. E esse livro conta o que precedeu a morte do Dr. Alexandre, a morte dele e o trabalho que nós fizemos de investigação para apontar depois um juiz, um coronel e um advogado, ex-policial civil, como mandantes, e toda a quadrilha responsável pela morte dele. Esse também é outro dos processos que até hoje estão... Os caras já estão tudo livre, enfim. Mas nós fizemos nossa parte, então eu acho importante. Aquele foi um registro, até um registro para que o processo estava morno, para reacender o processo. Então, relembramos. Deu certo. Dá um abraço aqui, pessoal. Nossa produtora Janine, um abraço para você. Minha mãe Raquel, obrigado pelo carinho. André Ribeiro, lá de Morrinhos, um abraço para você. A Tâmila, alô Tâmila, nossa amiga aqui do Cidade Jardim, obrigado pelo carinho, tá? A Tatiane Rezende, ela que é influencer, tá ligadinha aqui conosco também. Tá? Doutora Denise, um abraço para você. Um abraço também pra galera do Simbora Restaurante do Lima, 24 horas atendendo você e sua família com qualidade e muito carinho, tá? Aquela comida caseira, já foi lá? Simbora Restaurante? Tive oportunidade ainda não. Vou pegar um endereço com você agora. Não, Sudoeste pro Jardim América. Cara, 24 horas. Vamos lá. Qualquer hora que você chegar lá, tem galinhada, arroz com bife cebolado. Eita. Costelinha de porco mandioca. Essa hora já começa a apertar, né? Essa hora começa a apertar. Um abraço também pra Portela, bolos e doce, minha amiga Fernanda. Unidade nova, Celina Park, tá? Acabou de ser inaugurada, parabéns pra vocês e sucesso. Unidade 85, unidade Urias Magalhães, também próxima a Rio Verde, em Goiânia. Tá bom? Um abraço pra vocês. Mas em breve vai ter um documentário aí, né? Documentário sobre a sua vida, sobre a caçada do Lázaro aí. Sim, não tem essas pretensões, não. Eu gosto, assim, de conversar. Gosto de contar as histórias. Mas vamos... Netflix aí, vem aí. Não tem essa pretensão, não. Deixa a vida de artista pra você e pra esse pessoal que domina hoje a era digital. O que te motivou a se colocar seu nome à disposição hoje para ser pré-candidato a deputado federal? Primeiro, tem um sentimento de dever cumprido na parte da segurança pública aqui de Goiás. Tá? Então, fiz o que me propus a fazer. Colhemos até resultados bem melhores do que a gente planejava, num curto espaço de tempo, já falei isso aqui. Estou em final de carreira na área de segurança pública. E pensei, eu acho que essa experiência pode ajudar, caso consiga uma vaga no Congresso, para melhorar a legislação e para possibilitar que esses nossos heróis das ruas, do dia a dia, que eu citei aqui várias vezes, possam ter os seus resultados, o resultado do trabalho mais efetivos.
acabar com essa questão de enxugar gelo, acabar com essas mordomias que os presos têm. Buscar mais investimentos. Esses dias eu listei rapidamente no evento da Polícia Penal, que fui convidado, eu listei 15 itens que facilitam o preso a não cumprir pena. 15, assim, desde a progressão de regime de pena, que é um absurdo, até suspensão de processo, suspensão da pena, saidão, que é uma coisa horrorosa que não entra na minha cabeça, prescrição, enfim, vamos... E fui colocando uma atrás da outra, até a questão do menor que você colocou aqui, tá? As audiências de custódia, que aí não é crítica ao judiciário, é lei. A lei tem que ser, a lei é essa, tem que ser cumprida, o judiciário está nos seus limites, fazendo o seu papel. É culpa da legislação. Tá? E as pessoas às vezes não entendem isso, aí começam a criticar A, B ou C por uma coisa que ele não tem como fazer. Não tem como fazer. Então, assim, listei. Então, só se a gente conseguir fazer um enxugamento disso, para que só aqueles que tenham realmente direito possam usufruir de alguma benesse da lei, a gente já estaria dando um grande passo para uma sociedade melhor. Um grande passo. Esse negócio de saidões. Saidão do Dia das Mães, aquela Simone Richthofen, saindo no saidão do Dia das Mães, ela que matou os pais. E o juiz, por que fez isso? Porque a lei está dizendo que pode. E pode. Então, assim, tem exemplos e mais exemplos de incentivos legislativos à impunidade. E nós temos que dar um basta. Um chega nessa impunidade. Sob pena, não temos sociedade para conviver. Estamos vendo alguns estados da federação que estão já do caos para mais. O poder paralelo, porque assim, quando tem brecha, como você colocou no início, ou quando tem permissividade, o tráfico, o crime organizado, a facção se impõe. Instala um poder paralelo para enfrentar o Estado. Assim. É um absurdo. Alguns estados têm áreas em que a polícia não pode ir, que o cidadão não pode transitar. Aqui em Goiás não temos isso. Mas por conta da força da nossa segurança pública e do respaldo que o Judiciário, que o Ministério Público nos dão e o apoio que a sociedade nos dá. Tá? Mas assim, tem estados que você entrar numa rua, perigoso tomar um tiro, porque não foi autorizado. Isso assim não entra na minha cabeça. E depois tomou o tiro, o cara vai ser preso, fica 1, 2 anos, vai pra rua de novo, matar de novo, perder vida como esse menino, esse Renan. Eu tenho um filho Renan, por isso me dói isso, né? Mais ainda, mas menino no início de vida, e outros mais, aquele jornalista lá em Brasília que foi esfaqueado por um menor. Sim. Por um menor que vai ficar quantos dias se não está na rua já? E por um maior que já tinha outros crimes como menor, inclusive de latrocínio. Não, agora o maior, 19 anos, vai ficar 3, 4, 5 anos na cadeia, com 20 e poucos anos está na rua de novo, matando de novo. Tem que condenar 30 anos, tem que cumprir 30 anos. Tem que cumprir, assim, com o corte do vínculo dele com a criminalidade na rua. Não estou falando com a família, não. A criminalidade na rua. Então, assim, é uma coisa que hoje é muito difícil de se evitar. Então, assim, temos que mudar. Então, assim, vai conseguir? Não sei. Mas eu tenho experiência. Tenho um histórico que me credencia a abrir diálogos e fazer debates com quem quer que seja, para tentar convencer meus pais. E o senhor não tem conhecimento só na área, essa questão de segurança pública. Em várias outras áreas também. Exatamente. Já fui prefeito, tem outras formações também. Então, vou juntar tudo isso. Eu tenho assim, no Congresso Nacional, a gente costuma criticar, mas tem muita gente boa. Tem muita gente boa que vai para lá. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um grupo, que não vai ser bancada disso, bancada daquilo, um grupo em defesa da sociedade. O que está faltando para a gente é ter instrumentos de defesa da sociedade. A última instrumento de defesa da sociedade que eu entendo hoje é a polícia. E a polícia está fragilizada na sua ação porque não tem respaldo legal para agir.
muito. Não tem. E aí fica nesse retrabalho incessante e exposição incessante. Tá? Quando o cara que foi preso uma vez por latrocínio, menor, em vez de ficar 1, 2, 3 anos lá, ficar 15 anos, quando ele vai ter que sair diferente. Mas a gente volta para lá e cumpre mais 15. Nossa, não sei se o senhor viu aquele vídeo que postaram recentemente, um ladrão com uma mochila de aplicativo pra assaltar um casal na esquina. Foi esse menino. Foi? Renan. Rapaz, que lá foi... Não, dolorido demais. Foi em São Paulo isso. Dolorido demais. Um menino de, sei lá, 16, 18 anos, sei lá quanta, menina lá, por causa de um celular. Isso é ou não é certeza de impunidade? Isso é ou não é? Porque assim, se o cara pensar, poxa, se eu fizer isso, eu posso ficar 30 anos dentro da cadeia, sem regalia, tendo minha alimentação, meu direito a banho de sol, visita por palatório, não sei o que mais, né? E sem contato físico, com coisa, ele vai pensar 2 vezes. Mas hoje não pensa. Não, o amor ao próximo, né? Acabou. Exato. A primeira coisa é que ele acha que não vai ser pego. E a segunda coisa é que ele sabe que se for pego, ele vai ficar pouco tempo. E nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso, internauta. Assim, senão nós vamos ter sociedade para conviver. E isso eu estou falando num estado que hoje está num momento, graças a Deus, de tranquilidade, devido à eficiência das nossas forças e o respaldo que a sociedade, que o judiciário e que o Ministério Público nos dão. Vou contar uma situação que ocorreu comigo aqui. Em 2018, aqui no estado de Jardim, eu fazia o curso de segurança pública, né, e privada. Ia fazer o concurso da polícia. Preparava. Aí o que aconteceu? Saí do curso, fui pra casa e estava com minha namorada em casa. Ela falou assim: você vai comigo até na esquina colocar crédito no meu celular, no subidor? Eu falei: vamos. Mas falei assim: uma coisa, vou trocar de camiseta, porque eu estava de uniforme, parecia da Polícia Civil, né, que eles falam. Uhum. Falei: vamos deixar os celulares e a carteira em casa e levar só o dinheiro do crédito. Nós fomos. Parece que eu estava adivinhando isso. Ia acontecer algo. Fomos na distribuidora, voltando da distribuidora. A gente foi parar na esquina. O cara desceu de um carro, uma arma. Passa tudo, passa celular, carteira. Falei: não, amigo, não tem nada. Nada. Pode revistar, não tem nada. Graças a Deus ele não atirou. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Aí ele entrou no carro e foi embora. Você vê, e esse tipo de relato é o que a gente mais encontrava no estado alguns anos atrás. Padaria funcionando com grade. Padeiro com medo de ir de madrugada para fazer seu pão. Não. Tem uma senhora que falou para mim, assim, eu moro no bairro tal, X, eu não gosto de ficar citando o bairro para estigmatizar, no bairro X. Nós tínhamos que, quando pegar o ônibus bem cedinho, a gente ficar escondido na esquina e só ia para a parada quando o ônibus se aproximava. A gente saía correndo para entrar no ônibus, porque senão nós éramos assaltados, levavam o nosso celular, nossa bolsa. Sim. E tudo. Hoje, ela falou isso. Uma senhora que trabalhou tá lá em casa. Hoje, ela até agradecendo, falou assim: eu posso levar meus filhos para o parque. Eu tenho um relato pessoal. Na época da pandemia, fui trabalhar de Uber, motorista aplicativo. Eu trabalhava só na madrugada. Trabalhei desde fevereiro até agosto do ano passado. Tá. Certo? Graças a Deus eu nunca fui assaltado na madrugada. Samuca, assim, eu tava com meu menino internado uma época e fui pro hospital à noite, tive que comprar umas coisinhas de higiene para ele, para ficar lá, e ficou alguns dias lá. Agora no início do ano. E parei numa farmácia. Sim, a primeira farmácia, caminho do coisa, estava aberta, 19 horas no sábado, às 19h30. Aí um senhor me reconheceu, falou: o senhor não é secretário? Eu falei: sou, sim. Falou: não, queria parabenizar o senhor, sua equipe pelo trabalho e tal. Eu sou médico. Falou para mim: eu sou médico. A essa hora eu não saía mais de casa. Eu deixei de trabalhar à noite com medo de ser assaltado. Com o trabalho que vocês fizeram, eu retomei minha vida. Tá? Então, assim, são coisas que fazem esse esforço todo, esse sacrifício todo valer a pena. Tá? Muito mais do que um elogio, do que um filme, do que um livro, do que uma coisa assim. É esses relatos, aquele velhinho que foi entregar
Guaraná e tal, confio em vocês. É isso que faz a gente trabalhar. É isso que faz a gente, mesmo com essa dificuldade de toda a legislação e tal, faz a gente acordar de manhã empolgado, né, e com vontade de ajudar a sociedade. E isso, assim, é praticamente todas as nossas forças de segurança do Estado. Toda. E olha que eu conviver com policial militar, policial civil, polícia técnico-científica, penal, corpo de bombeiros, todos assim nessa disposição de proteger, de cuidar. Eu entendo polícia como gênero, tá? Sim. Não importa qual a designação, se é federal, se é civil, se é o quê. Importa o seguinte, nós somos um time e tem um time adversário ali. A primeira coisa que a gente tem que fazer, e isso foi muito bem assimilado, é se livrar da vaidade. Isso. Não importa quem fez, não importa que foi feito. Não importa quem chegou primeiro, ou quem chegou depois e tal, importa que nós chegamos e que nós evitamos o crime. Então, e isso foi muito bem assimilado por esses profissionais nossos aqui. Começamos a rodar desse jeito e estão rodando até hoje, vão continuar rodando muito tempo, até porque agora a gente está conseguindo recompor só agora, por conta dos problemas sérios de financeiros que nós pegamos no Estado, nós estamos conseguindo recompor nossas polícias. O café. Opa! Um pouquinho. Olha. Obrigado. Pessoal, vocês aceitam um cafezinho aí? Uma água, refri? Fique à vontade. Mas é isso, amigo. Isso. Várias histórias e muita coisa boa. O senhor tem uma bagagem hoje, serviços prestados hoje, que pode, né, falar por si só, né? Por onde o senhor passou, você deixou sua marca, né, de muitas benfeitorias, de muitas ações realizadas, mudanças. Eu coloco, Samuca, assim, que não fui eu. Eu sempre trabalhei com boas equipes. E a felicidade de ter comigo bons profissionais, dedicados e tal. E eles tiveram uma boa liderança. Não, mas assim, eu divido com todos eles, assim, eu conheci profissionais muito, assim, excepcionais nessa minha trajetória. Acho que o Brasil valoriza pouco isso. A gente tem uma cultura até pouco tempo atrás de só ter livro de bandido, só ter filme de bandido, a história de bandido. Dá pra citar meia dúzia aqui, não vou nem citar. É uma dúzia. Como você diz que a frase, né? Você tem que... Como assim, não é prender aquele cidadão, aquele de menor que tá roubando um celularzinho pra comprar. Não. Consegue usar. Quem falou isso? Lembra? O cidadão aí de vermelho, ele falou. Pois é. Valorizar e, como se diz, cuidar daquele de menor que está roubando apenas o celularzinho para sair com os amigos. Não, assim, vou colocar uma legislação que eles empurraram goela abaixo a gente, porque não é só o executivo que estava na esquerda. A maior parte do Congresso também era. Sim. E aí eles criaram... Fora os direitos humanos, né? Eles criaram uma lei. Nova lei sobre drogas, que nem antidrogas a gente podia falar. 2006. Essa lei trouxe algumas inovações que eles colocaram. A primeira inovação, não há mais pena para o usuário. Se ninguém é preso, ninguém precisa prestar serviço para a comunidade, ninguém nada. Se for com a porção, fala assim, é do meu uso próprio. Vai para a polícia, se for para a polícia, termo circunstanciado, marca o mandato para audiência, se aparecer na audiência, que nunca comparece, né? O juiz só pode fazer o seguinte, você tem que encaminhar, ou você tem que procurar um serviço para curar esse seu vício. Ponto. E aí, assim, na época, eu fui um dos primeiros no Brasil a falar o seguinte, era a época da explosão do crack, tá? Eu falei assim, o crack vai virar uma epidemia, o crack. Por quê? Antigamente, o crack era um problema situado em algumas cracolândias, nos grandes centros. Né? Com essa lei, essa facilitação, a gente não pode obrigar um policial a prender um usuário hoje, sob pena dele machucar o policial machucar ele, ter que responder administrativamente, de levar para a delegacia e, em regra, sair depois dele. Sim. Né? Então não dá. Eu sou polícia, pelo amor de Deus. Não dá.
E aí começou a invadir as cidades médias, depois as pequenas, distritos, e o campo. Que foi uma outra coisa que a gente conseguiu fazer, muito importante aqui. Olhar o que estava acontecendo com o campo, um olhar de realidade. Tá? Assim, gente, se você fizesse até 2018, 2017, qualquer pesquisa e colocasse na internet violência no campo, isso aí ia aparecer o quê? Conflito agrário. E que o produtor é o acusado. É o acusado. Tá? Só que a violência chegou com tanta força lá, através das drogas, através também das quadrilhas especializadas, por conta dos recursos que hoje rodam no campo brasileiro, o poder público demorou, até por conta da visão distorcida da esquerda, demorou de falar, poxa, isso aqui é problema. Nós aqui em Goiás começamos a enfrentar isso. Hoje a realidade da violência no campo aqui goiano é totalmente diferente. Hoje os produtores estão indo para o campo, estão levando suas famílias, estão pernoitando. Nem trabalhador mais queria. Que deixava também, por aquela insegurança que eles tinham, deixar sozinho, né? O maquinário sozinho ali. Né? Voltar não ter nada, voltar os animais não ter nada, tá? E nós já passamos o nosso know-how para 7 estados e tem mais 5 bacana, que estão trabalhando com a gente nesse sentido de voltar a tranquilidade para o campo, que é um segmento assim, fundamental para todos nós. Não só para a economia, que é o grande puxador do PIB, mas para todos nós. Então, enfim, é uma coisa também que essa gestão conseguiu avançar muito, muito. E dá para fazer. Agora, é muito mais sacrificante por conta do garantismo, que eu volto a insistir. Está falando agora das drogas. Uma outra inovação, hoje, lá em 2006, nessa lei, ainda está rodando por aí, para poder plantar para consumo. Ter droga para consumo. Que doideira é essa? Sim, tem tanta gente. Eles defendem a liberação das drogas, liberação da maconha para uso recreativo. Assim, isso me dá náusea. Gente, ouvir um negócio desse. Sabe o que eu falo pro pessoal? Eu já fui em debate de só esquerda, Universidade Federal e tal, sabendo que ia ser vaiado, sabendo que ia ser quase agredido, só não agride porque eu sou delegado e ando armado. Mas enfim. Mas assim, falando assim, eu não vou dar mas vai diminuir o tráfico. Falei, como? Vai liberar a maconha de diminuir o tráfico? Falei, e a cocaína? Não vai ter mais tráfico? E a heroína? E o crack? O produto da cocaína? Quer libera tudo. Né? E aí, vai virar o quê? Vai mudar de tipificação. Sabe qual é o produto mais contrabandeado no Brasil hoje? Não. Cigarro. Então vai mudar o nome de tráfico para contrabando. Eles vão continuar fornecendo, só que de contrabando por quê? Porque não vão pagar imposto. E é algo que todo mundo pode fumar, né? O cigarro. E aí eu vou te falar isso. Meu raciocínio nessas oportunidades que eu tenho de debate. Quem é mais veterano que eu sabe o que era o cigarro da década de 80, 90 e o que é hoje. Cigarro na década de 80 era ligado a esporte, a lazer, a sucesso, a coisa positiva, da alta sociedade, a status, né? A partir da década de 90, foi proibido propaganda de cigarro até as 10 horas da noite. Depois proibido propaganda de cigarro de modo geral. Depois fotografia de pessoas vítimas do tabagismo. E depois, o que mais? Depois proibição em órgãos públicos. Depois proibição em locais fechados, em locais privados. Tá? Por quê? Porque o cigarro faz mal para a saúde. Porque foi um processo de criminalização sem lei do cigarro por parte da sociedade. Criminalização sem lei. Aí eu pergunto, e a maconha faz bem para a saúde? Né? É maconha. Que é bem tão ruim ou até pior do que o cigarro. Então, quando alguém eu falo assim, o nosso sistema de saúde hoje, que vive à beira do colapso, vai colapsar. Causa o vício e faz com que a pessoa
já não tem o dinheiro mais comprar, vai roubar, vai fazer várias coisas para poder adquirir a situação. Aí eu tiro essa parte da coisa, porque vai liberar e tal, e aí? Vamos criar uma petromaconha? Uma coisa puxando a outra. Criar uma petromaconha, sei lá, uma maconha brasa e tal. Bolsa maconha? Por favor. Hoje não é mais apologia ao uso, não é mais crime, então a gente vê um monte de música, de incentivo e tal. Então, assim, aquilo que eu falei no início, a sociedade tem a cabeça para baixo, temos que consertar. Eu sou favorável, o usuário que comete crime tem que pagar cesta básica, com serviço compulsório, ou até em alguns casos mais graves, com internação compulsória. Vamos lá, vai ser internado, vai curar o vício na marra, sob pena de não voltar mais para a sociedade. Poxa, agora eu tenho que ficar aguentando, cara, eu tenho que ficar vendo meus filhos expostos, minha família exposta, porque não tenho lei mais, porque tem um iluminado no passado, um grupo de iluminados achou, vou fazer uma coisa inovadora, como o Estatuto da Criança e Adolescente, vou fazer uma coisa inovadora, de primeiro mundo e tal, só que não estamos no primeiro mundo. Não. E o primeiro mundo vários países pune o menino de 14 anos, de 15 anos, na prisão perpétua. Verdade. Então, assim, vamos copiar só a parte boa, a parte que a esquerda aplaude? Sim, eu bato mesmo. Porque isso eu vivi. Eu vivi 2 vezes como secretário, como prefeito, como deputado. A arrogância desse pessoal e de impor a vontade deles. E fora também, o senhor como delegado, o senhor viu vários casos também, o sofrimento da mãe, não saber lidar mais com aquela situação. Ó um caso assim. A mãe não sabia mais o que fazer. Acorrentou o filho. Aí chega a polícia. Prende a mãe. O que pode fazer? Olha a situação que é nos imposta pela legislação ao policial. Que é cárcere privado, né? Cárcere privado, tortura, tá acorrentado. Aí tem que prender a mãe. E aí? Como é que você faz? Pessoas falam assim, o policial conta isso, fica assim, nada, a gente sofre com isso. Dói. Como é que prende uma mãe porque está evitando que o filho vá para a boca de fumo morrer, matarem ele, ou levar o resto do patrimônio e queimar lá, e quando não tiver, matar ela. Por isso. Então, assim, mas isso sabe o que é? É falta de respaldo da sociedade. É do poder público. E o poder público hoje está de mãos atadas em cima de uma legislação permissiva, que incentiva o crime, que incentiva a impunidade. E é isso que eu bato. Nós temos que dar um chega na impunidade. Chega, basta. Nós temos que... A sociedade tem que existir. E ela não vai existir tendo um bando de gente defendendo que o criminoso é um coitadinho e que nós, sociedade, somos polícia. Esse dia o ex-presidente não falou isso? Né? Que tirou a polícia da sociedade. Nossa. Aí depois quis corrigir, pode até considerar ele sociedade, mas por favor. Assim, né? Enfim. É complicado, não entrando na política, não. Doutor Roger, quem que é o Roger Miranda, pai, família? Apaixonado pela minha família. Sim. Minha família é tudo que eu tenho na vida. Eu sou doido pelos meus meninos, pela minha esposa, que é o amor da minha vida, que está aí nessas aventuras, está ali segurando a barra do meu lado, ombro a ombro comigo, que eu não acredito nesse negócio de por trás de um homem. Não. É do lado firme, às vezes tomando a frente em algumas situações mais pesadas. Mas minha mãe, meus irmãos, enfim, todos são fundamentais para mim. Eu não existia sem eles, não seria nada sem eles, e até tenho um débito com eles que muitas vezes me dediquei muito mais ao público do que a vida privada. Minha mulher, numa época, até quando eu saí da prefeitura, falou assim para mim: não tá na hora de separar, não. Sim, olhar um pouquinho mais para dentro, tal. E tá, daí fiquei um tempo e tal. Aí daqui a pouco surgiu uma oportunidade, trabalhei, saí de novo e tal. Aí quando fiz o convite aqui, a gente
conversou muito. Eu falei, olha, meu amor, você está preparada para eu ficar meu mau humor dentro de casa? E eu não tô. Ela falou, nem eu. Então, uma luta. Uma luta. É igual minha avó. E ela é trabalhadora, servidora pública, concursada também, quer dizer, totalmente independente. E que tá comigo porque tá comigo. Verdade. Não, meu avô tem 80 anos. E ele tem uma fazenda, fica 42 km da cidade. Vai todo dia de moto e volta. Eu vou, vende isso, vai descansar, vai torrar o dinheiro, vai passear, vai viajar, vai cuidar da saúde. Não aguenta. Porque eu falei pra ele, senhor tá, hoje, a idade do senhor tá, você não tá guardando mais pro senhor, você tá guardando pros outros, tô ligado. Você tá pensando, ele tá cuidando da saúde. E o dia que ele parar, aí é difícil, assim, eu sei disso. Eu tenho uma adrenalina muito alta sempre. Quando a coisa começa a baixar, a gente sente. Eu tenho que me preparar para parar. Mas eu acho que ainda tenho muita energia, muita disposição para entregar um pouquinho mais para a sociedade. Vamos tentar essa nova empreitada. Caso Deus ache que não é por aí, a gente vai tentar contribuir de alguma maneira. Tá? Não é hora de parar, não. Assim. Eu quero que agradecer em nome de todos os goianos. O senhor está sempre, né, esse mandato aí à frente, né, da Secretaria de Segurança Pública. Obrigado aí por todo o trabalho feito aí por nós aí, tá? Que Deus abençoe a sua vida sempre, amém, de verdade, amém. Tá bom? Samuca, assim, eu confesso que não fiz só pelos goianos, fiz por mim, pela minha família, pelos meus amigos. Vocês são goianos. Queridos, estamos todo mundo junto aqui. Estamos junto e misturado, assim que vocês falam? Junto e misturado, tá? E que Deus... O senhor é goiano. Que Deus abençoe. Eu sou apaixonado por um arroz com piqui, tá? Mas já era antes de vir pra cá, então... E tem goiano que não gosta, acredita? Goiano nascido aqui que não gosta. Eu adoro. Doutora Denise, que veio aqui trazer o café, ela falou, não gosto de piqui. Eu acho meio perigoso comer, sabe? Eu não tenho muita habilidade, não. A Raquel, minha esposa, é mais habilidosa. Mas eu adoro Goiás, adoro a população. Eu que tenho que agradecer a população goiana, Samuca, pela acolhida a mim e a minha família. O carinho que as pessoas nos tratam, é um negócio assim, independente de estar na secretaria ou não, continuam nos tratando. E quando eu cheguei, poucos me conheciam, mas assim, nos abraçaram. Eu cheguei aqui, no outro dia eu estava em casa. Comecei a te acompanhar na questão do Lázaro, no caso do Lázaro. Comecei a te acompanhar, ver seu trabalho, assim, e tal. Nunca tinha te visto pessoalmente. É uma honra aí. Estamos aqui. Te conhecer aí, amigo. Viu? É minha. Quero mandar um abraço aqui pro Empório Lisboa, Fernando Lisboa, um abraço pra você, sucesso aí, tá? Cleo Burger, um amigo Lucas, aqui em frente o antigo Bola 7, aqui no Cidade Jardim, um abraço a todos aí. Pizzaria Gostão Caipira, fica na rua C203, Jardim América. Um abraço pra vocês aí. Opa, rua C209, Jardim América, tá bom? Um abraço aí pra toda a galera aí que sempre tá nos servindo com todo carinho. Iori Sushi, melhor sushi de Goiânia. Um abraço pra vocês. Amanhã, galera, quarta-feira, certo? 4 de maio, vai ter um evento, a Casa dos Compadres, certo? Acompanhe nossos stories no nosso Instagram. Fala aí, podcast oficial. Você vai ver muita novidade lá. A Casa dos Compadres, com muitas, sim, cantores, influencers. Nos acompanhem, vocês vão gostar, viu? Sim. Eu quero agradecer a sua presença aqui hoje no Fala aí Podcast. É uma honra para todos nós ter aceitado o convite, esse bate-papo, poder conhecer o ser humano por trás aí desse grande profissional. Tá? Agradeço, Samuca, agradeço a paciência de vocês aqui de ouvir algumas histórias. Tá, e vou deixar aqui nós ir, né? Que Deus continue nos abençoando a todos, né? Isso é o mais importante. Desejo sucesso, né? Essa nova empreitada aí, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família. Nos colocamos à disposição que for preciso aí, tá bom? A gente vai. Deus abençoe sua vida. Abração. Com Deus queira. Sucesso. Amém. Obrigado a todos aí, que Deus abençoe sua vida. Até quinta-feira ao vivo, a partir das 17 horas. Vamos receber o Major Vitor Hugo, tá bom? Um grande bate-papo. Um abraço a todos, até quinta-feira.